Ele estava cercado por inimigos. O peso do mundo esmagava seus ombros e a distância parecia uma sentença de morte. Mas quando Paulo pegou a pena para escrever, ele não enviou um adeus. Ele enviou um segredo que manteria uma igreja viva em meio ao fogo. A noite em Corinto parecia comum, mas algo mudou no instante em que passos conhecidos ecoaram entre as ruas movimentadas da cidade. Quando Silas e Timóteo finalmente chegaram, vindos da Macedônia, não trouxeram apenas notícias, trouxeram alívio, trouxeram vida, trouxeram esperança. O coração de Paulo, que carregava o peso das lutas e das perseguições, foi tomado por uma alegria profunda ao ouvir sobre aqueles que haviam permanecido firmes em Tessalônica. Em meio às provações, à rejeição e ao medo constante, eles não haviam recuado. A fé deles não apenas resistiu, ela cresceu. E naquele momento, longe deles fisicamente, Paulo sentiu algo que só o céu poderia explicar. Uma conexão viva, espiritual, impossível de ser quebrada pela distância. O desejo de vê-los era intenso, quase urgente, mas impossibilitado pelas circunstâncias, ele faz o que um coração cheio de Deus sempre faz quando não pode estar presente. Ele escreve. E cada palavra que começa a surgir não é apenas tinta sobre um pergaminho, é afeto, é cuidado, é intercessão transformada em mensagem. As palavras fluem carregadas de emoção, como se cada linha fosse um abraço atravessando quilômetros. Irmãos, ele escreve, e não é apenas uma saudação, é um vínculo profundo, espiritual, eterno. Ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Há algo poderoso nisso, como se a firmeza deles sustentasse a própria vida do apóstolo. Paulo não fala de uma fé superficial, mas de uma fé que respira, que sustenta, que dá sentido à própria existência. E então ele continua, revelando o que acontece longe dos olhos humanos. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Não era apenas saudade, era oração constante, era amor que se derrama em oração, dia e noite, sem cessar. A distância não enfraquecia o vínculo, ela intensificava. E então, como alguém que relembra com carinho cada detalhe de uma história transformadora, Paulo volta ao início de tudo, ao momento em que aqueles corações deixaram para trás tudo o que antes parecia suficiente. Muitos deles haviam abandonado ídolos, deixado para trás crenças vazias para se voltarem ao Deus vivo e verdadeiro. Não foi uma decisão fácil. Eles receberam a palavra em muita tribulação, em meio a pressões, julgamentos e perdas. Mas algo extraordinário aconteceu dentro deles, algo que o sofrimento não conseguiu apagar. O gozo do Espírito Santo. Esse gozo não dependia das circunstâncias, era mais profundo, mais forte, mais real. E essa transformação não ficou escondida, ela se tornou visível, audível, contagiante. Soou a palavra do Senhor, escreveu Paulo, e não apenas em uma região, mas em todos os lugares. A fé deles ecoava como um som impossível de silenciar. Aqueles que antes buscavam respostas em ídolos, agora se tornavam respostas vivas para o mundo. O que aconteceu em Tessalônica não foi apenas uma conversão coletiva, foi o nascimento de uma igreja missionária, viva, ardente, movida por algo que não podia ser contido. Eles não guardaram a fé para si mesmos. Seus corações estavam inflamados de zelo por aquele que os havia libertado do temor da ira futura. Não era mais sobre medo, era sobre redenção. Não era mais sobre condenação, era sobre esperança. E assim, movidos pela graça de Cristo, suas vidas passaram por uma transformação tão profunda que se tornaram instrumentos vivos nas mãos de Deus.
Quando falavam, não eram apenas palavras, havia poder. Quando testemunhavam, não era apenas informação, era vida sendo transferida. E corações começaram a ser alcançados, um após o outro, almas sendo acrescentadas, não por força humana, mas por uma verdade que carregava o próprio sopro do céu. E então Paulo revela algo que vai além da mensagem. Ele revela o coração por trás dela. Ele lembra aos Tessalonicenses como tudo começou, não com estratégias, não com manipulação, mas com sinceridade diante de Deus. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Não havia máscaras, não havia interesses ocultos. Ele reforça com firmeza. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Cada palavra pregada carregava integridade. Cada atitude refletia verdade. E então a imagem muda, deixa de ser a de um pregador e se torna de alguém que cuida, que ama, que se entrega completamente. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Não era apenas ensino, era cuidado. Não era apenas orientação, era entrega total. Eles não ofereceram apenas o Evangelho, ofereceram suas próprias vidas. O tom se intensifica, como se Paulo estivesse olhando nos olhos de cada um deles, mesmo à distância. Vós e Deus sois testemunhas, ele declara, trazendo o peso da verdade para cada palavra. De quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Não era perfeição humana, era compromisso com o chamado, era viver de forma coerente com aquilo que se pregava. E então ele relembra algo profundamente pessoal, quase íntimo. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o pai a seus filhos. A firmeza, mas a ternura. A direção, mas a cuidado. Cada exortação não era para condenar, era para levantar. Cada palavra não era para pesar, era para guiar. Tudo com um propósito claro, inegociável, eterno, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E naquele momento, mais do que uma carta, aquilo se torna um chamado vivo, ecoando através do tempo, alcançando todo aquele que está disposto a viver uma fé que não apenas começa, mas permanece firme até o fim. As palavras de Paulo continuam a ecoar com uma força que atravessa o tempo, carregadas de verdade viva e autoridade divina. Ele não está apenas lembrando, está reafirmando algo que mudou completamente a vida daqueles homens e mulheres. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Há um peso nessa declaração, porque aceitar aquela mensagem não era apenas ouvir um ensino, era permitir que o próprio Deus operasse dentro deles. E essa operação era visível, transformadora, inegável. Então Paulo revela algo ainda mais profundo, algo que não pode ser medido em números nem em reconhecimento humano. Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Eles não eram apenas convertidos, eram a recompensa viva, eram o testemunho de que o Evangelho havia cumprido o seu propósito. Mas nem tudo era clareza naquele momento. Havia uma dor silenciosa crescendo no coração da igreja, uma dúvida que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. O que aconteceria com aqueles que haviam morrido? Será que perderiam um momento mais esperado, o encontro com o Salvador? E então, com a sensibilidade de quem entende profundamente a dor humana, Paulo escreve palavras que não apenas ensinam, elas curam. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Ele não nega a dor, mas transforma o significado dela. A morte para aqueles que estão em Cristo não é o fim, é um descanso, um silêncio temporário antes de um despertar glorioso.
E então ele revela o que até aquele momento estava envolto em mistério. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A esperança começa a tomar forma, concreta, viva, inabalável. A imagem que Paulo constrói não é vaga, é poderosa, quase impossível de ignorar. Ele descreve um momento que interromperá a história humana, que romperá o silêncio da morte e mudará tudo para sempre. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não será algo escondido, não será silencioso, será um chamado que alcança até aqueles que estão no pó da terra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa frase muda tudo. Aqueles que eram chorados como perdidos serão os primeiros a responder à voz do céu. E então, em uma sequência que enche o coração de expectativa, ele declara: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não há separação definitiva, há reencontro. Não há perda eterna, há restauração. E Paulo encerra com um chamado que ecoa até hoje: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Antes dessas palavras, a dor era pesada, quase insuportável. Os tessalonicenses haviam se agarrado à ideia de ver Cristo voltar em vida, e quando seus amados começaram a morrer, um após o outro, o medo tomou espaço. Eles olhavam para aqueles rostos pela última vez, com o coração apertado, quase sem coragem de acreditar que ainda haveria um reencontro. Mas agora, tudo muda. Quando a carta é lida, não é apenas informação que chega até eles, é consolo real. É luz entrando em um lugar que antes estava envolto em trevas. Eles entendem que ninguém ficou para trás, que aqueles que descansam em Cristo não perderam a promessa, eles apenas aguardam um momento determinado por Deus. E essa compreensão reacende algo dentro deles, algo que parecia ter sido enfraquecido pela dor: a esperança. A fé deles, que já era viva, agora ganha uma nova profundidade. O que antes parecia difícil de compreender começa a fazer sentido. Eles se lembram de quando Paulo falou sobre essas coisas pela primeira vez, mas agora é diferente. Agora eles sentem, agora eles entendem. Há um novo brilho na mensagem, uma nova dimensão naquilo que antes parecia distante. A morte já não carrega o mesmo peso, porque foi iluminada pela ressurreição de Cristo. Um novo esplendor envolve a fé cristã, e eles passam a enxergar a vida, a morte e a vitória de Jesus com uma clareza que transforma tudo. Aqueles que antes choravam sem respostas, agora se regozijam com a certeza de que seus amigos voltarão à vida, não por força própria, mas pelo poder daquele que venceu a sepultura. E então Paulo, com precisão e cuidado, esclarece algo que poderia ser facilmente mal interpretado. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Não significa que eles já estão no céu retornando com Cristo, mas que, assim como ele ressuscitou, eles também serão chamados de suas sepulturas. É um chamado direto, pessoal, irresistível. É Deus trazendo à vida aqueles que descansam. É a promessa sendo cumprida diante de todo o universo. E essa verdade não é apenas para Tessalônica, ela se estende a todos os que creem em todos os tempos, em todos os lugares. É uma esperança viva, sustentada pelo próprio Deus. Mas a mensagem não termina no consolo, ela avança para um alerta. Paulo relembra aquilo que já havia ensinado. O tempo da volta de Cristo não será previsível, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Será repentino, inesperado, enquanto o mundo se distrai com falsas sensações de segurança. Quando disserem "há paz e segurança", então lhes sobrevirá repentina destruição. Essa não é uma mensagem para gerar medo, é um chamado à vigilância. Porque enquanto muitos escolhem ignorar os sinais, fechando os olhos para o que está diante deles, outros são chamados a viver de forma diferente, conscientes, atentos, despertos.
E então, como um contraste claro entre dois caminhos, Paulo declara: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Há uma identidade sendo reafirmada, uma posição espiritual que não pode ser ignorada, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Isso não é apenas um título, é uma responsabilidade. Não viver como quem está perdido na escuridão, mas como quem enxerga, como quem entende, como quem espera. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A fé verdadeira não é passiva, ela observa, ela se prepara, ela permanece firme. E então ele apresenta a armadura invisível que sustenta essa caminhada, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Não é apenas sobreviver, é permanecer protegido, fortalecido, pronto. E no centro de tudo isso está uma verdade que sustenta cada promessa, cada esperança, cada chamado. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Não importa se alguém está vigilante ou descansando, a promessa permanece: vivamos juntamente com Ele. E é essa certeza que transforma o modo de viver. O verdadeiro cristão não apenas espera, ele age, ele trabalha, ele persevera, ele ama. Mesmo em meio às provações, não permite que a dor destrua sua paz. Ele entende algo que poucos compreendem, que as dificuldades não são o fim, são o processo, são o caminho que refina, que purifica, que aproxima ainda mais de Cristo. E aqueles que caminham por esse caminho não apenas participam das aflições, mas também da consolação e, finalmente, da glória. As palavras finais de Paulo não chegam como uma simples orientação. Elas carregam o peso de um cuidado profundo, quase paternal, como alguém que sabe que cada detalhe pode determinar o destino espiritual de uma comunidade inteira. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Não se trata apenas de organização, trata-se de honra, de unidade, de proteção espiritual. Porque onde não há respeito pela liderança levantada por Deus, rapidamente o caos encontra espaço. E era exatamente isso que começava a acontecer. Homens inquietos, movidos mais por impulsos do que por verdade, surgiam no meio deles, espalhando ideias confusas, vivendo de maneira desordenada, recusando-se a trabalhar, alimentando não a fé, mas a distração. Eles não apenas seguiam seus próprios caminhos, tentavam arrastar outros com eles. A igreja, que havia nascido com tanto poder e pureza, agora enfrentava um novo tipo de ameaça, não de fora, mas de dentro. Aqueles que rejeitavam a ordem também rejeitavam a correção. Eles se colocavam como juízes de tudo, elevando suas próprias opiniões acima da verdade recebida. E diante disso, Paulo não hesita. Ele chama a atenção da igreja, lembrando-os de que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem, de crescimento, de maturidade. A autoridade espiritual não era um peso, era um cuidado, e rejeitá-la era abrir portas para o engano. Por isso, ele insiste, é necessário reconhecer, valorizar e preservar aquilo que Deus estabeleceu, porque a fé não cresce em meio ao caos, ela floresce onde há direção, equilíbrio e submissão à vontade divina. Mas Paulo não se limita a corrigir, ele eleva o padrão. Ele conduz o olhar deles para algo mais profundo, mais exigente, mais transformador. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que andeis de maneira a agradar a Deus e nisso abundeis cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Não é apenas sobre evitar o erro, é sobre crescer continuamente. É sobre uma vida que se desenvolve, que amadurece, que se aproxima cada vez mais do caráter de Cristo.
Então, ele declara com clareza inquestionável: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Não há ambiguidade, não há alternativa. Deus não chamou o seu povo para uma vida comum, moldada pelos padrões do mundo, mas para algo separado, puro, intencional. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Essa não é apenas uma instrução, é um chamado que redefine toda a existência. E no coração desse chamado está algo que não pode ser falsificado: o amor. Não um sentimento superficial, mas uma evidência viva da transformação interior. Paulo reconhece isso nos Tessalonicenses, mas ainda assim os desafia a ir além. Quanto, porém, à caridade fraternal, já estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, mas exortamo-vos a que ainda nisto abundeis cada vez mais. O amor verdadeiro nunca se acomoda, ele cresce, ele se expande, ele se aprofunda. E então, de forma prática, quase surpreendente, ele conecta espiritualidade com vida cotidiana. Viver quietos, cuidar dos próprios assuntos, trabalhar com as próprias mãos. Porque a fé não é apenas proclamada, ela é vivida nos detalhes, nas atitudes, na forma como alguém se posiciona diante do mundo. É assim que o testemunho se torna visível, é assim que a luz se mantém acesa. E como se estivesse orando enquanto escreve, Paulo eleva uma súplica que revela o verdadeiro desejo de seu coração. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Há um destino diante deles, um encontro inevitável, e tudo está sendo preparado para esse momento. Cada escolha, cada atitude, cada decisão silenciosa está moldando quem eles serão naquele dia. E então, como instruções finais que ecoam como um código de vida, ele declara: admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Não é uma fé isolada, é uma comunidade que se fortalece mutuamente. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Não importa a circunstância, a conexão com Deus precisa permanecer constante, viva, ininterrupta. Mas junto com o encorajamento vem também o alerta. Um cuidado necessário em tempos onde nem toda voz vem de Deus. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Há um equilíbrio delicado aqui. Não rejeitar o que vem do Espírito, mas também não aceitar tudo sem discernimento. A verdade precisa ser testada, discernida, preservada. E então, como um selo final sobre tudo o que foi dito, Paulo entrega uma promessa que sustenta toda a jornada. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não é apenas um esforço humano, é Deus operando, completando, sustentando. Mas mesmo com toda essa clareza, algo inesperado acontece. Algumas palavras são mal entendidas. Alguns corações, tomados por expectativa, começam a interpretar de forma precipitada o tempo da volta de Cristo. E o que antes era esperança, começa a gerar confusão. Alguns abandonam suas responsabilidades, outros se entregam a um entusiasmo desequilibrado, insistindo em ideias que não refletem a verdade ensinada. E então, mais uma vez, Paulo escreve, não para condenar, mas para alinhar. Ele reafirma sua confiança neles, reconhece sua fé, seu amor, mas conduz seus pensamentos para uma compreensão mais sólida, mais madura. Ele lembra que há eventos que ainda precisam acontecer, que o tempo de Deus não segue a ansiedade humana. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis.
Estas palavras chegam como um chamado à estabilidade, porque a fé verdadeira não é levada por emoções momentâneas, ela é firmada na verdade. Ninguém de maneira alguma vos engane. Antes da volta de Cristo, algo precisa se manifestar, uma apostasia, um poder que se levantaria contra tudo o que é de Deus. Um sistema que buscaria ocupar o lugar do próprio Criador. E ao revelar isso, Paulo não gera medo, ele gera discernimento. Ele prepara a igreja para não ser enganada, para não se perder no meio das sombras que ainda se levantariam na história. E enquanto essas sombras começavam a se formar, ele revela algo ainda mais sério, algo que já estava em operação. O mistério da injustiça já opera. Não era algo distante, já estava presente, silencioso, avançando. Um poder que agiria com engano, com sinais, com aparências convincentes, mas que levaria à perdição aqueles que rejeitam a verdade. E então vem uma das declarações mais solenes, quase como um aviso final. Aqueles que recusam o amor da verdade acabam sendo entregues ao erro que escolheram. Não porque Deus deseja isso, mas porque Ele respeita a decisão humana. A verdade rejeitada se transforma em escuridão, e a luz ignorada deixa de iluminar. Diante disso, não há espaço para passividade. Paulo chama os Tessalonicenses e todos os que ouvem essa mensagem a uma postura firme, ativa, constante. Estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Não abandonar, não negociar, não enfraquecer. E enquanto o mundo se move em direção a um desfecho inevitável, há um chamado claro: continuar, trabalhar, perseverar, viver a fé no dia a dia. Ele corrige aqueles que haviam parado, que usavam a expectativa da volta de Cristo como desculpa para negligenciar a vida. Trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. A espera não é inatividade, é preparação, é fidelidade constante. E então, com a mesma firmeza que corrige, ele também orienta como lidar com aqueles que resistem. Não como inimigos, mas como irmãos que precisam ser despertados. Admoestai-o como irmão. Porque o objetivo nunca é excluir, é restaurar. E assim, após palavras que ensinaram, corrigiram, consolaram e alertaram, Paulo encerra com aquilo que sustenta toda a jornada: uma oração. Um clamor para que, em meio às lutas, às incertezas, às pressões invisíveis e visíveis, algo permaneça inabalável: a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque no fim, é isso que mantém o coração firme, até o dia em que a promessa finalmente se cumpre. As cartas de Paulo não ficaram presas em Corinto ou Tessalônica. Elas atravessaram milênios para encontrar você hoje. Talvez a distância seja grande, talvez a dor seja real, mas a promessa é imutável. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que hoje o seu coração não se perturbe, mas descanse na certeza de que o encontro final está mais próximo do que imaginamos. Se essa mensagem trouxe clareza à sua fé, compartilhe com alguém que precisa de consolo hoje. E não esqueça de se inscrever para continuarmos explorando as profundezas dessa herança. Até o próximo vídeo.